Mas vamos lá, vamos para o nosso conteúdo, vamos deixar o calor de lado, não é verdade? Vamos falar do que realmente interessa, que é referente à nova taxa. Dois bancos se pronunciaram e eu preciso explicar para que vocês não façam confusão, para que vocês realmente entendam como vai funcionar, tá? Bom, como vocês sabem, nós tivemos então a redução da taxa Selic mais uma vez, certo? Então, meio ponto percentual novamente reduzido da taxa Selic. Gente, referente a isso, é excelente, tá? Claro que é muito bom a gente ter uma redução da taxa Selic, afinal de contas, é ela que rege todas as outras taxas no nosso país, certo? Mas é claro, nós precisamos entender como isso vai afetar o consignado. Como essa redução pode afetar o consignado e se vai afetar de forma positiva ou de forma negativa, tá? É essa análise que eu quero fazer aqui juntinho de vocês, para que vocês entendam, para que a gente saiba exatamente quais os próximos passos, né? Quais serão os próximos passos, para que a gente possa saber exatamente o que pode acontecer com o consignado, tá? Eu vou ler uma matéria aqui para vocês, referente, então, a dois bancos que se pronunciaram, mas eu vou fazer as minhas considerações aqui com vocês, para que a gente entenda exatamente como isso pode acontecer na prática, tá, pessoal? Vamos prestar atenção aqui, ó. Olha só, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil informaram que irão reduzir novamente suas taxas de juros após o Banco Central cortar a Selic para 12,75 ao ano na última quarta-feira, dia 20. Vamos entender, pessoal. Então, anúncio feito pela Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Mas vamos entender exatamente como isso vai acontecer e, na prática, como vai funcionar, tá? Olha só. Pela Caixa, a redução entrará em vigor para clientes pessoa física e jurídica a partir de quinta-feira. Já no caso do BB, que é o Banco do Brasil, o corte nos juros aos clientes pessoa física também começa na quinta-feira, mas a mudança para as empresas só valerá a partir de sexta-feira. Agora vamos ao pronunciamento aqui por parte da Caixa, tá, pessoal? Olha só. A Caixa informou que a taxa média de juros no consignado, só que não fala qual consignado. Olha só, a Caixa informou que a taxa média de juros no consignado cairá para a partir, não significa que é cravado, a partir de 1,55 ao mês, e o capital de giro para micro e pequenas empresas ficará a partir de 0,99 ao mês. Para médias e grandes empresas, as reduções nos juros ocorrerão nas linhas de capital de giro, que é aquele crédito especial empresa da Caixa, tanto para investimentos quanto para outras atividades, disse o banco sem detalhar. Então, olha só. No informativo da Caixa, eles falam que vai ter uma taxa média no consignado, só que não fala se é consignado INSS, porque nós temos consignado servidor federal, nós temos consignado servidor estadual, nós temos consignado servidor municipal, nós temos consignado de empresas. Então, assim, não ficou claro aqui se realmente vai ser o consignado do INSS, certo? Agora vamos ao parecer do Banco do Brasil, tá? Olha só, o Banco do Brasil afirmou que os juros do crédito consignado na modalidade INSS, Banco do Brasil já coloca que é na modalidade INSS, já ficou claro aqui para gente. Terão taxa mínima de 1,71, mínima, tá, pessoal? Ao mês, e máxima de 1,85. O crédito consignado para o setor público e o crédito estruturado com garantias
passarão a contar com taxa de juros a partir de, respectivamente, 1,19 e 1,21 ao mês. Para pessoa jurídica e microempresas, né, micro e pequenas empresas, o BB disse que definiu taxas mais baixas para as linhas de desconto de títulos, capital de giro, conta garantida e outros produtos, cujas reduções variam conforme o relacionamento com o cliente. Pessoal, quais seriam as minhas considerações aqui com vocês referente a esse anúncio por parte da Caixa Econômica Federal e por parte do Banco do Brasil, tá? Então, primeira coisa, pela Caixa não ficou claro se essa taxa média que eles estão colocando, que é a partir de 1,55, se vai valer para o consignado INSS. Lembrando, pessoal, que eles colocam uma taxa média. Significa que qualquer tipo de contrato que você for fazer com o banco vai ser aquela taxa? Não. Vai depender do tipo de operação que você for fazer, vai depender do seu relacionamento com o banco, vai depender se você tem, por exemplo, título de capitalização com o banco, se você tem seguros contratado com o banco, enfim, o seu relacionamento com o banco. E o relacionamento para o banco é sempre que você tenha vários tipos de contratações. Aí sim, ele vai disponibilizando outras opções de taxas, tá? Então, não significa que pela Caixa a taxa vai ser 1,55. Certo? Pelo Banco do Brasil, a mesma coisa. Eles colocam uma taxa mínima de 1,71, significa que todos os contratos, todas as operações vão ser de 1,71? Não, pessoal. Por quê? Porque é uma taxa mínima e a taxa máxima é de 1,85, certo? Então, o que acontece com essas reduções, tá, pessoal? Para que vocês possam entender. Até o presente momento, ainda não teve nenhum pronunciamento por parte do governo se realmente vai ter uma nova redução na taxa de juros do consignado. Porém, o ministro Carlos Lupe, né, ele na última entrevista dele, na realidade, na comissão em que ele foi ouvido essa semana, ele deixou claro, né, que ele pretende seguir as reduções da taxa Selic, certo? Ele pretende que o consignado também tenha reduções, igualmente está acontecendo com a taxa Selic. Mas isso nós precisamos sempre pensar num âmbito geral se realmente vai ser bom para o consignado. Se a gente pensar de forma fria, né? Opa, lógico, uma redução sempre é bem-vinda. Mas nós temos que pensar, pessoal, num contexto geral. Por exemplo, as pessoas que precisam fazer portabilidade, as pessoas que precisam fazer refinanciamentos, elas não estão precisando, por exemplo, da taxa teto do INSS. Já está precisando de taxas mais baixas ainda, que são as chamadas taxas intermediárias, que eu sempre falo aqui com vocês no canal, das taxas intermediárias que nós precisamos ter para conseguir fazer um refinanciamento, para conseguir fazer a portabilidade, porque a maioria de vocês realmente está com taxa de juros baixa, certo? Está com taxa de juros baixa e com isso realmente precisa de uma taxa melhor ainda para conseguir fazer a operação. E aí o que acontece, pessoal? Se a taxa teto do INSS reduzir muito, o que vai acontecer? Os bancos não vão querer soltar taxas intermediárias para realmente colaborar com essa questão da portabilidade, tá? Das taxas intermediárias. Por quê? Porque eles ficarão com a situação bem justa, né? Já colocam que já não tem muito lucro. E já é um ponto negativo, porque o banco ele quer ter lucro, certo? Se reduz muito a taxa teto do INSS, consequentemente, ele não tem gordura para que realmente possa reduzir as taxas intermediárias. Então, vocês entendem que nem sempre
a redução da taxa teto do INSS vai ser benéfico para todos os aposentados e pensionistas do INSS. Por quê? Só vai ser benéfico a taxa teto reduzida para aquelas pessoas que vão fazer margem. Então, quem de vocês hoje tem margem disponível? A grande maioria não tem mais margem disponível, entendem? Então, vocês não vão usufruir da taxa teto reduzida. Então, nós precisamos o quê? No meu ponto de vista, deixar a taxa teto do INSS, que hoje já foi reduzida para 1,91, e os bancos conseguirem disponibilizar taxas intermediárias para que vocês possam conseguir fazer tanto uma portabilidade quanto um refinanciamento. Deu para vocês entenderem, pessoal? Ficou claro, então, para vocês, referente ao anúncio tanto da Caixa quanto do Banco do Brasil, referente a essas reduções, como vai funcionar, e vamos aguardar, né, a cena dos próximos capítulos. Vamos ver se realmente vai ter alguma alteração no INSS para que os outros bancos também possam modificar as suas taxas, ou se a taxa teto vai permanecer da forma que está, e aí sim os bancos puderem, né, colaborar conosco, trazendo taxas intermediárias mais acessíveis, tá certo? Ficou claro para vocês?